O que é o Evangelho? Esse é um ponto de partida importante. Para nós entendermos outros aspectos da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender, ter um bom entendimento do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Para algumas pessoas, Evangelho diz respeito aos livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os Evangelhos, o que alguns chamam de os Evangelhos, escritos pelos evangelistas. A verdade é que a palavra evangelho não é uma palavra cristã, não é uma palavra, uma expressão que nasceu dentro do cristianismo. Essa palavra foi utilizada e você pode procurar aí na internet, eu vou tentar colocar aqui para você, a história da chamada inscrição de Priene, uma pedra onde foi encontrada uma inscrição, data ali por volta de 9 a.C., que fala do nascimento do imperador Augusto. E ali, o imperador Augusto é retratado como uma figura divina. E essa inscrição diz que o nascimento do imperador era o evangelho para as nações, para os povos. Quer dizer, o nascimento do imperador era a boa notícia, o evangelho para os povos. Então a gente vê que essa expressão nasce mesmo dentro do contexto romano, o contexto do Império Romano, que era o grande império, o poderoso império, que inclusive dominava Israel no período em que Jesus esteve aqui entre nós. E agora eu quero mostrar a utilização dessa palavra no contexto cristão. Para isso eu vou ler Marcos, capítulo 1, versículo 1. Dos 4 evangelistas, o Marcos aqui, que registrou provavelmente as memórias de Pedro, o Marcos foi o primeiro a escrever o seu evangelho. Na verdade, se nós entendermos bem, evangelho é um só. Os evangelistas escreveram de acordo com as suas percepções acerca do evangelho de Jesus. Por isso que nós temos em algumas Bíblias o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Por quê? Porque o Evangelho é um só. Só que ali está a versão do Mateus, a versão do Marcos, ou a versão do Lucas e de João. Mas é um Evangelho. O Evangelho segundo Marcos começa dizendo: esse é o princípio das boas novas, ou esse é o princípio do Evangelho a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos escreve especialmente para romanos, para cristãos que estão morando ali entre os gentios de Roma. E é interessante como Marcos já no início usa a mesma expressão que foi utilizada para o imperador. Marcos está dizendo: esse é o princípio do Evangelho a respeito de Jesus Cristo. Qual é a mensagem de Marcos aqui? Eu tenho boas notícias para falar para vocês, mas isso não tem nada a ver com política. Isso não tem nada a ver com o poder de Roma. Não tem nada a ver com o imperador e a sua glória. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês tem a ver com Jesus Cristo, o Filho de Deus, de acordo com Marcos 1, verso 1. Então aqui nós percebemos o uso correto do que é o Evangelho para nós cristãos. Evangelho refere-se à boa notícia de Deus para os homens. Quem é o portador dessa notícia? É o próprio Senhor Jesus. Qual é o conteúdo dessa notícia? É o próprio Senhor Jesus. Ele é a mensagem e, ao mesmo tempo, o mensageiro do Evangelho. Ele trouxe as boas novas de salvação, o anúncio da salvação, da paz estabelecida com Deus. Foi ele quem trouxe. E que mensagem é essa? É a mensagem de que o mundo foi criado por Deus. Tem muita gente que já começa o anúncio do Evangelho já falando do pecado. Mas a verdade é que a Bíblia começa com Gênesis. E Gênesis fala da criação de Deus. Primeiro, Deus criou todas as coisas de forma perfeita. O Evangelho, portanto, começa relembrando o ser humano de que, antes de qualquer coisa,
Deus fez você, Deus fez a mim com um propósito, e um ótimo propósito, que é viver diante dele. Só que nós, como humanidade, um dia pecamos, transgredimos a lei de Deus, desobedecemos os mandamentos de Deus. Então, de acordo com Gênesis, nós, enquanto raça humana, fomos expulsos da presença de Deus, expulsos do paraíso. O que se vê, então, no Antigo Testamento é a chamada vida fora do Éden, a vida fora das delícias da presença de Deus. O que Jesus fez, então, foi ver a nossa pecaminosidade, obedecer ao Pai e vir até nós para reconectar-nos de volta com Deus, restabelecer a nossa ligação com Deus. Essa é a boa notícia. A boa notícia que o Evangelho traz é: você foi criado por Deus e para Deus, mas os seus pecados te afastaram de Deus e estão te levando para o inferno. Mas Jesus tem a solução para isso. Ele veio e com o seu sangue ele restabeleceu a sua conexão com Deus. De modo que agora você não é mais inimigo de Deus. Você agora é amigo de Deus através de Jesus Cristo. E qual é a boa mensagem? A boa mensagem é que essa reconexão não depende de você. O apóstolo Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Observe, Deus em Cristo reconciliando o mundo. Essa obra foi feita por Deus em Cristo. O mundo não teve participação. As pessoas não tiveram participação. A obra começa em Deus, é executada por Cristo, que reconecta o mundo com Deus. E aqui entra o conceito da graça de Deus. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, o que mostra que essa obra que foi feita por Jesus não depende de nós. Não é uma obra que nós fazemos. E é aqui que tantas igrejas e tantas religiões mentem para você. Porque elas dizem que você precisa se esforçar, você precisa fazer a sua parte. Deus fez a dele, agora você tem que fazer a sua parte. Isso contraria as escrituras sagradas que dizem que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso está em Efésios 2, capítulo 8. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqueles que dizem você precisa de obras para ser salvo estão rasgando esse texto. Estão pegando Efésios 2, o capítulo todo, estão jogando no lixo. Porque o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E se alguém tiver ficado na dúvida, ele ainda completa: não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diz: nossa, mas eu faço muita obra, viu? Aqui eu vou te falar, é cada obra de misericórdia, é cada coisa boa que eu faço. Ninguém pode dizer isso diante de Deus, porque a salvação não depende dos nossos méritos, depende dos méritos de Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não estava no mundo reconciliando, não. Deus estava em Cristo. Nós fomos reconciliados por causa do que Cristo fez. Nós temos a nossa conexão com Deus, nós oramos e Deus nos ouve, nós podemos servir a Deus, andar diante de Deus, viver diante dele por causa do que Cristo fez, não por causa do que nós fazemos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Se a notícia fosse, vamos falar a verdade, se a notícia fosse: olha, você precisa se esforçar, se esforce muito, que aí finalmente, depois de muito esforço, você vai conseguir ser salvo. Quer dizer, talvez. Daí vai depender da quantidade de esforço que você fez. Mas se o seu esforço for muito bom, você vai conseguir ser salvo. Se essa fosse a notícia, não seria uma boa notícia. Por quê?
Porque aí eu tenho que me esforçar demais, é uma peleja, é uma dor, é um sacrifício, eu tenho que me sacrificar. Não, a notícia do Evangelho não é essa. A notícia do Evangelho é que alguém fez isso no meu lugar. É aqui que está a graça de Deus. É aqui que está a graça, é aqui que mora a bondade de Deus. Deus viu que eu não conseguia fazer e Ele fez no meu lugar. Então eu sou salvo não por causa das coisas boas que eu faço e nem por causa das coisas ruins que eu faço. Eu sou salvo por causa do que Cristo fez. Olha só, quero ler um texto aqui para finalizar, que é Romanos 8. Esse texto é fenomenal. Romanos 8, o versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. A lei que foi dada no Antigo Testamento, a lei de Moisés, a antiga aliança, não era capaz de nos salvar. A lei não tem esse poder de fazer a gente mudar, entende? Porque nós temos, de acordo com esse texto aqui, uma natureza humana. E essa natureza é caída. A natureza humana não é neutra, gente. A natureza humana é perversa. Ela é caída. Nós temos uma tendência natural para o mal. Nós temos uma tendência natural para o que não presta, para o que é errado. O que Cristo então precisou fazer? O início do versículo já diz que a lei, a antiga aliança, os mandamentos de Moisés não conseguiram nos mudar. Então o texto continua. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Tá vendo o evangelho aqui? Tá vendo a boa notícia? A sua salvação, meu querido, minha querida, era impossível. Você não tinha remédio, eu não tinha remédio. A lei não podia me mudar. A lei não tem a capacidade de te mudar. Ordenanças, ordens não podem te mudar. Legalismo não pode te mudar. A imposição de regras religiosas não pode te mudar, nunca pôde. Mesmo as estabelecidas por Moisés na antiga aliança, nunca puderam. É por isso que o verso 3 de Romanos 8 é tão importante para nós. O que a lei era incapaz de fazer, a lei não era capaz de nos salvar. O que a lei era incapaz de fazer, Cristo fez. É isso que está dizendo o verso 3. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Aqui está o Evangelho. Aquilo que nós não podíamos fazer por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa tendência ao erro, por causa dos nossos problemas. Aquilo que a gente não podia fazer, o que era impossível para nós, Deus fez por nós. Como Ele fez? Ele mandou o seu Filho, Ele mandou Jesus Cristo. E Jesus veio e cumpriu por nós toda a lei. Ele fez o que a lei era incapaz de fazer. Ele nos salvou. E aí o final do verso 3 aqui diz, né? Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Jesus é quem nos declara justos. Jesus é quem nos coloca apresentáveis diante de Deus. Se Deus olha para mim, não é por causa de mim, por causa das minhas obras. É por causa do que Cristo fez no meu lugar. A obra de Cristo, meu querido, isso aqui é muito importante, minha querida. A obra de Cristo não foi uma obra exemplar. Ela foi uma obra substitutiva. Quer dizer, Jesus não morreu na cruz para me dar um exemplo. Tá vendo? Vai lá e faz o mesmo. Não. Ele morreu na cruz para me substituir, porque ele sabe que eu não conseguiria fazer o mesmo. A salvação, ela é dada de graça por Deus. Aqui está o Evangelho. Essa é a graça de Deus. Não é porque eu obedeço a regras, não é porque eu obedeço a preceitos humanos. Eu sou salvo porque Jesus me salvou. Essa é a bênção. Essa é a graça de Deus.
Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia que é capaz de salvar você. O que você precisa então para ser salvo? Se entregar a esse Deus que deu a sua vida por você. Se entregue a esse Deus que antes se entregou por você. Se submeta ao senhorio de Jesus Cristo. Você não precisa fazer nada, você não precisa trazer nada, você não precisa dar dinheiro, você não precisa de nada. Foi algo feito pela generosidade de Deus para você. Não te custa nada. É apenas você receber isso pela fé. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Receba essa obra de Cristo pela fé. Receba o que Deus fez por você pela fé. E basta. É só isso. Sem preceitos humanos, sem regras humanas, sem tradicionalismos humanos, sem penduricalhos humanos, coisas que as pessoas colocam, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Sem nada disso, é apenas receber pela fé. Esse é o Evangelho de Jesus, que quebra toda a religiosidade humana, que vai contra toda a imposição humana, todos os preceitos humanos que colocam peso nas pessoas. Pelo contrário, Jesus alivia o peso das pessoas e diz: o peso foi comigo, a morte foi comigo, todo o peso do mundo, todo o peso do pecado caiu sobre mim. Você só precisa confiar, se entregar pela fé. E eu espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Se ficaram dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder em outro vídeo. Beleza, minha gente? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe você, a sua caminhada e conte conosco durante essa jornada. Forte abraço, até a próxima.